Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre uma conversa muito importante. Alugar na baixa temporada. Não é o mesmo do que alugar numa alta temporada, não é o mesmo do que alugar no momento de alta. Né? Como eu costumo falar, o pessoal da mentoria sempre dá risada que eu falo isso, mas é verdade absoluta. Alugar na alta temporada, até minha avó aluga. É moleza, moleza. Se você está começando agora no Airbnb, você está numa cidade que é praia, numa cidade que tem muito movimento em alta temporada, você vai pôr o anúncio e vai alugar. Né? Só que quando você não entende de Airbnb, pode ser que você alugue e alugue mal. Alugue perdendo dinheiro, porque você poderia às vezes até ganhar mais do que você está ganhando. Né? Não é um jogo simples. O Airbnb, quem está aqui, está acompanhando meu canal, já sabe que o Airbnb não é moleza. Não é simples, né? Então existe todo um conceito para você acelerar tanto na alta, ganhar o máximo que você puder na alta temporada e na baixa temporada também ganhar o máximo que você puder, alugando do jeito que é possível em cada um desses movimentos, desses períodos que existem no mercado, tá bom? Então, aqui dentro desse vídeo, se você vai assistir esse vídeo aqui, eu quero te deixar claro o que eu vou falar. Vou falar sobre locar bastante, com frequência, né? Em baixa temporada. Então, o que a gente vai dizer? Quais são as estratégias? O que você pode fazer? Quais são os movimentos que você pode fazer para te ajudar na baixa temporada? E quais são as estratégias, o modelo de planejamento e dicas, né? Vamos dar algumas dicas aqui para você conseguir, de fato, ter o resultado que você está buscando, tá? Não é uma receita de bolo, porque para cada mercado existe uma condição diferente. Então você pode encontrar isso de formas distintas por aí. Então o que eu quero primeiro dizer para você é o seguinte: eu vou contar um pouquinho aqui do meu caminho, porque tem a ver, o aprendizado que você precisa ter aqui nessa questão de alugar em baixa temporada tem a ver com a questão de crescer dentro do Airbnb. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre esse crescimento no Airbnb e eu vou relembrar um pouco da minha história. Eu nem sempre tive incríveis resultados, ótimos resultados. Eu demorei, né? Levei um tempo para poder entender o movimento e crescer. Então se hoje eu tenho ótimos resultados e estou né? Tem os meus imóveis, tem imóveis de terceiros, tenho mais de 400 alunos na minha mentoria, trabalho com isso, dou consultoria, faço tudo dentro desse modelo, é porque eu aprendi algumas coisas. Né? Não é que eu sei tudo, não sei tudo, mas eu aprendi muito, principalmente com os meus próprios erros e erros de outras pessoas que eu fui entendendo ao longo do caminho. O principal erro que eu tinha no começo, e que muitos têm quando estão começando no Airbnb, é achar que toda locação precisa dar lucro, entende? Então isso é um erro brutal, é um erro crucial. A pessoa que não sai deste erro, que é achar que toda locação precisa dar lucro, ela não vai crescer dentro do Airbnb. Ah, Fábio, mas o que isso tem a ver com alugar na baixa temporada? Tudo. Tudo, tem tudo a ver com alugar na baixa temporada. Como eu comecei falando nesse vídeo, até minha avó aluga na alta temporada. Só que alugar só na alta temporada não resolve. Você precisa ter um resultado estruturado. Você precisa alugar o ano inteiro. Você precisa ter 12 meses de resultado dentro do Airbnb. E para você ter 12 meses, você tem que ter um plano de ação organizado, um planejamento, para alugar tanto na alta quanto na baixa temporada. Claro que se você estiver em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, tal, aí você não existe baixa temporada em São Paulo, né? A não ser em um período, né, de finalzinho de ano, começo de janeiro. Fora isso, se aluga num modelo mais flat, ele tem um resultado mais plano, né? Mas quando você tem essa sazonalidade de momentos de baixa temporada, você precisa lembrar que você não pode entrar nessa ideia maluca de achar que você vai ter lucro incrível em qualquer locação. Não é isso. Tá? O Airbnb não é feito para isso. Então, se você tem essa visão, presta atenção no que eu vou te falar. Estar no Airbnb com o teu imóvel é você entender que você é um empreendedor.
Você tem um negócio. E esse negócio precisa te dar resultados constantes o ano inteiro. Então não tem problema nenhum se eventualmente em algum momento ele der um lucro muito maior, em algum momento ele der um lucro médio, em algum momento ele der um lucro baixo, em algum momento ele não der lucro. Porque você precisa entender que no final das contas você não está trabalhando sozinho. Você precisa estar no Airbnb. Estar no Airbnb significa que você precisa convencer o algoritmo que você é muito bom, que você sabe o que você está fazendo, que você é super host, que você tem nota 5, você tem frequência, você aparece na primeira página, você tem um alto indicador de primeira página, você tem um alto nível de conversão quando você clica no teu anúncio, você aluga bem, você tem nota 5, você está voando, ele olha para você como um parceiro, porque ele viu que você sabe o que você está fazendo. E aí você tem chance de aparecer cada vez mais nas primeiras páginas e de ser visto e dessa forma você conseguir ter resultado. E aí o detalhe importante, né? Se você não aparece, se você não é visto, você não tem chance. Então você precisa ter essa visão de que mesmo em baixa temporada, você vai precisar alugar para ter frequência, ter constância e crescer. E a estratégia para isso é você esquecer a ideia de que só a tua foto bonitinha, a descrição bonita, tudo isso vai resolver o problema, porque não vai. Isso é 20%, 30%. 70% do teu resultado depende de como você precifica, de como você gere o calendário. Tá? Então, quais são as principais dicas em baixa temporada? Primeira, presta atenção. Primeira coisa. A primeira coisa que você tem que saber é qual é o jogo que você está disputando na baixa temporada. Tá? O que eu quero dizer? Qual é o jogo? Você tem várias batalhas. Você quer alugar em qual período? Qual é o melhor movimento para você fazer na baixa temporada? Olha o mercado. Você precisa conhecer. Então, primeira coisa, para você ter resultado em baixa temporada, você tem que ser uma das pessoas que mais conhece o teu mercado dentre todos que estão ali. Então, imagina que você está, por exemplo, em Florianópolis, né? Um abraço aos meus amigos de Florianópolis. Florianópolis abraçou a nossa mentoria, né? Nós temos, acho que 20% da mentoria dessa região aí. Então imagina que você tem lá em Florianópolis, aqui em São Paulo, tenho anúncios no Brasil inteiro, agora em Orlando também, nos Estados Unidos, eu faço a gestão daqui, né, de São Paulo, mas eu olhando todos esses mercados, eu preciso sempre lutar para entender eles a fundo. Eu preciso ser um dos maiores conhecedores do mercado. Se eu tenho um anúncio em Florianópolis, por exemplo, eu preciso saber como que gera um movimento lá em baixa temporada, como é que as pessoas tentam alugar para 2 noites, para 3 noites, para 7 noites. Qual é o tipo de desconto que o mercado de Florianópolis dá para uma locação de 3 noites, numa região central, né, num imóvel normal? Qual é o tipo de desconto que se dá para 7 noites? Eu estando dentro desse mercado, eu preciso ser conhecedor de todos os detalhes que envolvem aquele mercado. E se eu quero disputar em baixa temporada, por exemplo, um jogo, o jogo que eu quero disputar, o jogo de 7 noites, quero focar nas 7 noites, é óbvio que eu vou conhecer quem são os meus principais concorrentes para 7 noites. Porque é um mercado diferente, é um jogo que se joga diferente do que o jogo para 2 noites, para 3 noites, para final de semana. Então você tem que entender como você constrói uma estratégia focada exatamente no jogo que você quer disputar dentro daquele mercado e conhecer o mercado. Né? Então a primeira dica é essa, qual é o jogo que você quer jogar? Tá? Segunda dica, você não deve comparar-se com imóveis que você entende que são parecidos com o teu, porque atendem o mesmo número de hóspedes, porque estão no mesmo bairro, tá? Ou porque tem o mesmo número de quartos, ou porque aceitam, né? Tem 3 quartos, o teu tem 3 quartos, não tem nada a ver. Se você erra a análise de concorrência, você errou tudo. Porque eu sempre falo, quando você erra o preço, você errou tudo. Você não vai crescer, tá? E você erra o preço quando você não sabe quem é o teu concorrente. Quando você quer comparar a concorrente pelo número de quartos, pelo número de hóspedes. E não é isso. Não é isso. Isso não tem nada a ver. Entende? Então,
A segunda dica tem a ver com você precificar direito. E para precificar direito dentro do jogo que você está disputando, você tem que saber quem é o teu concorrente. Você não se precifica de dentro para fora. Ah, meu imóvel vale tanto, então eu vou colocar ele no Airbnb porque por menos do que esse preço eu não alugo. Se você tem esse pensamento, desliga o vídeo, cai fora do Airbnb, sai fora, nem me segue aqui, cara. Porque você não vai em lugar nenhum. Quem dá o preço é o mercado, entende? É uma insanidade você achar que você vai alugar um imóvel pelo preço que você quer. Porque simplesmente você não vai fazer nada. As pessoas não estão nem aí. O Airbnb não está nem aí se você tem que pagar condomínio, se você tem que pagar conta de luz, de água, prestação da casa. O hóspede, o Airbnb não estão nem aí para você. Porque se tem um vizinho teu ou um outro cara na mesma cidade que aluga um imóvel igual ou melhor do que o teu, e certamente vai ter, tá? Porque o Airbnb está voando, cada vez tem mais imóveis no Airbnb. E eles alugam tendo um imóvel igual ou melhor do que o teu, alugam ao preço mais baixo, o Airbnb nem coloca você na primeira página. E aí o maior erro ainda é você achar que está na primeira página, né? Porque se você tivesse na primeira página, você estaria alugando muito, tá? Se você não está alugando, é porque você certamente não está na primeira página. E aí você acha que você está, né? Então, analisar a concorrência e precificar de acordo com o mercado é o passo decisivo para você conseguir alugar em baixa temporada. Na alta temporada, qualquer um aluga. Na baixa, você tem que saber. Tá? Então, concorrente ao teu vizinho? Nunca, nunca, em hipótese alguma. É o cara que está no teu bairro, no teu prédio, não tem nada a ver. E também não tem nada a ver o cara que tem o mesmo número de hóspedes ou de quartos. É um imóvel parecido em nível de modernidade, em nível de vista, em nível de espaço, em nível de mobília, tá? Então, os imóveis parecidos, em termos do interior, do que ele entrega de comodidade, esse sim é o imóvel concorrente do teu, independente do número de quartos ou do número de hóspedes, seja o que for, tá bom? Então, se você quer se comparar com o imóvel certo, presta atenção nisso. Ele tem que ter um design parecido com o teu, ele tem que ter um conforto, porque o cara que quer alugar um imóvel, ele aceita qualquer tipo de instalação, tá tudo bem. Então ele está comparando a cama que ele vai dormir com aquela cama, a mesa, ele só de olhar ele já sabe, tá? Então presta atenção porque a comparação está baseada no tipo de acomodação e não na quantidade de pessoas ou de quartos. Então se você vai achar imóveis parecidos com o seu, para aquelas datas, você vai precificar de acordo com aquilo e tentar ficar sempre um pouco abaixo. E sempre com vista no curto prazo. Não olhe o longo prazo. O longo prazo não resolve nada para você. Ah, Fábio, mas o mês que vem estou sem nenhuma reserva. Tá tudo bem. Se preocupa com os próximos dias, próximos 5, 10, 15 dias e foca nessa análise. Tem um método de acompanhamento de mercado e precificação. Se você seguir basicamente essas dicas e conseguir executar, ter coragem de executar em baixa temporada, você tem grande chance de alugar, mesmo que seja num preço mais baixo. Você tem que se adaptar ao mercado, tá? E aí o teu resultado que importa não é o resultado de um mês, 2 meses. Você não quer olhar um resultado de curto prazo. O que importa é você olha 1 ano, 12 meses. E qual foi o teu resultado em 12 meses? Vai ter lucro. Você está olhando os 12 meses, teve meses que você teve um pouco mais, teve meses que você teve um pouco menos. Tá tudo bem. Mas você teve lucro real. Entende? Então, olha o composto de 12 meses. E você vai perceber que você alugando, né, todos os meses com frequência, mesmo em baixa temporada, isso é bom para você, porque o Airbnb joga você para cima, o algoritmo te reconhece, você vira super host, você tem mais avaliações, você cria um movimento e acelera. Eu tenho 25 anúncios no Airbnb, eu tenho 400 alunos na minha mentoria, eu tenho 3 imóveis meus e outros 3 sublocados com amplo sucesso. Eu tenho imóveis em São Paulo, onde eu moro, em Florianópolis, eu tenho imóveis em Peruíbe, em Brotas, em Orlando, nos Estados Unidos, em Salvador, em inúmeros lugares, e eu faço gestão daqui, com equipes locais. Então, o que você precisa pensar é, se você se organiza e tem um método para fazer, você não precisa de nada além do Airbnb para fazer tudo isso.
Tá? Tira esses sabotadores mentais que dizem para você, mas só vou ter resultado quando eu tiver 5 canais de venda, só vou ter resultado quando eu tiver conseguir ter uma equipe e eu estiver naquela cidade pessoalmente várias vezes. Não, não é isso. Administrar imóveis no Airbnb é uma profissão. Cada vez mais pessoas estão crescendo. Dentro da minha mentoria eu tenho pessoas que começaram com um imóvel, hoje administram 5, 7, 10. Tem a Roseli no Guarujá, a Roberta no Rio, a Cintia em Florianópolis. Muitas dessas pessoas começaram com 1 ou 2, hoje tem mais de 10. Por quê? É uma profissão e você consegue administrar a distância de forma organizada. Agora, começa com o básico. O básico é isso que eu estou te falando. Você precisa entender que nem sempre você vai ter lucro e que você precisa conhecer o algoritmo do Airbnb, saber analisar a concorrência e precificar direito. Quando você aprende esse caminho, as portas começam a se abrir, porque poucas pessoas, 5% das pessoas que estão no Airbnb ganham 95% do dinheiro, porque elas aprendem isso que eu estou dizendo para vocês, é o coração daquilo que a gente chama gestão profissional. Se você quer ter gestão profissional, se você quer crescer, siga a gente aí, siga essas dicas, me segue no Instagram lá, @ofabioberaldo, me segue aqui no YouTube, a gente tem muitas aulas abertas e sempre tem um link aqui se você quiser falar com a nossa equipe, marcar uma conversa, sempre é possível para que você comece, né? Nós temos uma equipe grande, consultores que trabalham com a gente, que tem muitos anúncios também, e a gente está formando cada vez mais uma comunidade de pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que lutam pelos mesmos objetivos e caminham juntas. Não tem como dar erro, né? Porque elas estão no mesmo barco, caminham juntas e trabalham todos os dias para fortalecer esse grupo, beleza? Segue em frente, não desista, tenha método, disciplina e execução. O mais importante é você executar, porque papel aceita tudo, você escreve tudo o que você quiser. Agora, tira isso do papel, tá bom? Sai desse vídeo, anota o que eu falei e faz. Entra no aplicativo e faz já. Faz de imediato que você vai ver que logo você vai ter resultado. Beleza? Valeu, obrigado, gente.